Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para falar um pouco aqui sobre algumas ideias que a gente poderia chamar de estéticas que comparecem no pensamento do São Tomás de Aquino. Então eu vou apresentar essas ideias com algumas citações, alguns esquemas, né? E eu vou começar, aliás, com uma citação que é da Suma Teológica, né, que é considerada assim a obra principal do São Tomás de Aquino, que está na segunda parte e é a questão 27, artigo 1. Ele diz o seguinte: belo é a mesma coisa que o bom. Ele não se difere a não ser racionalmente. Como o bom é o que os seres desejam, ele tem essa coisa particular sobre a qual repousa o apetite. Mas a noção do belo indica que o apetite repousa no seu aspecto ou no seu conhecimento. Quais são também os sentidos que se relacionam ao belo? Aqueles que são particularmente as faculdades de conhecer, a saber, a visão e o ouvido, que são como que os ministros da razão. Dizemos, belas visões, belos sons, mas não atribuímos a beleza às coisas que recaem sobre o paladar, o olfato e o tato. Não dizemos nem sabores graciosos, nem belos odores. Vê-se então que o belo acresce ao bom a ideia de relação com a virtude cognitiva, de um modo que se chama bom o que apraz por si mesmo, e que se diz belo daquilo que apraz à percepção. Então, antes de entrar, né, isso é uma espécie de epígrafe aqui da minha exposição hoje, eu queria só comentar alguns aspectos, né? Primeiro, essa íntima relação para São Tomás de Aquino, que de modo geral ocorre na estética medieval, como se é que a gente pode usar esse termo, estética medieval, mas em alguns pensamentos medievais sobre a beleza, sobre a arte, sobre os sentidos, etc. Então, essa íntima relação entre o belo e o bom, né? Para o São Tomás de Aquino, uma distinção importante é que o bom tem diretamente a ver com o que é conhecido como faculdade apetitiva, ou faculdade desejante nossa, né? O bom é um objeto do nosso desejo, vamos dizer assim. E o belo, curiosamente, o São Tomás de Aquino associa as nossas faculdades cognitivas, né? E aqui tem uma coisa interessante, que tradicionalmente a audição e a visão são considerados, né, foram chamados, inclusive, muitas vezes ao longo da tradição, aí, de sentidos teóricos, né? Porque são sentidos que são mais afeitos ao conhecimento, né? Enquanto tato, olfato, paladar são sentidos que normalmente não se associam, né, a esse aspecto teórico que ele está mencionando, né? Mas então, essa conclusão dele aqui vê-se então que o belo acresce ao bom a ideia de relação com a virtude cognitiva, né, o que eu acabei de falar, de um modo que se chama bom o que apraz por si mesmo, e que se diz belo daquilo que apraz à percepção, né? Então, belo é o que apraz à percepção. Então, essa é quase que uma definição aí do São Tomás de Aquino, né, sobre o que seria a beleza. Bom, para começar assim uma exposição mais sistemática, né, do que eu gostaria de falar, a gente poderia começar com uma distinção importante que é muito típica do pensamento do Tomás de Aquino, que é as ideias de forma e substância e a relação entre elas, né? A forma, a propósito do pulcrum, pulcrum é o belo em latim, né? Latim foi a língua em que o Tomás de Aquino originalmente escreveu. Então, a forma, quando diz respeito ao belo, não é a forma substancial, mas toda a substância, organismo como síntese concreta de matéria e forma, né? É por isso, inclusive, que eu dei o nome a esse módulo aqui de
a estética do organismo, né? São Tomás de Aquino, estética de organismo, porque o Tomás de Aquino, quando ele associa forma àquilo que apraz os sentidos, ele está falando de uma espécie de algo orgânico, né? Quase que um organismo, né? Ele pensa nessa questão, nessa relação entre forma e substância, e nas definições de ambas, numa ontologia existencial, né? O ipsum esse, né, em latim, quer dizer que é aquilo que é por si mesmo, né? Que ele pensa isso como um ato concreto de existência, né? Quer dizer, o objeto belo, ele tem uma característica, digamos, de singularidade e de autorreferencialidade, alguma coisa dessa ordem, né? Outra coisa é a questão da união de matéria com forma num ato de existência, né? Então a beleza, ela implica nessa união assim, muito estrita mesmo, estreita, de matéria e forma, né? A essência, né, que no latim aí, medieval é quidditas, forma vista no seu vivente, ou não, que a quidditas é a forma vista no seu vivente ao tomar forma, intensidade de um ato de existir, né? Então a relação entre forma e essência no que diz respeito aí à beleza, né? Um outro par aqui que é importante para a gente entender essas ideias aí que a gente poderia chamar de estéticas do Tomás de Aquino, são conceitos que inclusive mais exclusivos, mais particulares aí desse âmbito de pensamento, são os conceitos de propórcio e integritas, né? Propórcio, proporção, integritas, integridade. Vou começar falando então da propórcio, da proporção, que ele enumera aí alguns sentidos, uns 5 ou 6 sentidos aí, né? da propórcio, da proporção, né? O primeiro deles é a intimidade da relação entre matéria e forma, que já tinha até sido mencionada antes, e ele diz: a tal ponto que, faltando a disposição da matéria à forma, a própria forma desaparece, né? Então a beleza nesse caso não se realiza, né? Um segundo sentido da propórcio é a relação entre essência e existência, que é esteticamente impalpável, ou seja, não se percebe aí com os sentidos, mas funda a possibilidade da visão estética, pois confere concretude à coisa, né? Então tem a ver com aquilo que já foi mencionado também, né, do ato concreto de existência, a beleza tendo essa característica, né, de união íntima, né, estreita mesmo entre essência e existência. Continuando aqui, o terceiro aspecto aí da propórcio, né, é a adequação puramente pensável de atos morais ou discursos racionais, que é chamada de beleza inteligível, né? Isso por um lado, bastante típico aí do Tomás de Aquino, porque essa relação, né, dele com a percepção do belo às faculdades cognitivas, né? Então a beleza inteligível tem um papel aí importante, né? O quarto aspecto, a chamada proporção psicológica, é a adequação da coisa à capacidade de fruição do sujeito, né? Tem que haver um pressuposto, digamos, né, de possibilidade, né, até a gente diria hoje talvez fisiológica, né, de percepção, né? Se o objeto for muito pequeno ou muito grande, por exemplo, se é que ele tem alguma potencialidade de ser chamado belo, isso não vai ocorrer exatamente por falta de adequação, né, da faculdade cognitiva, né, ou, como está dito aqui, da capacidade de fruição do sujeito, né? Em quinto e último lugar, a proporção enquanto adequação da coisa a si mesma, a própria função, que é chamada de perfectio prima. Depois nós vamos ver um esquema interessante aqui sobre a relação entre o que o Tomás de Aquino chama de perfectio prima, perfeição primeira, e a perfectio secunda, perfeição segunda, né?
Mas antes eu queria citar um trechinho aqui da Suma Teológica, primeira parte, questão 5, artigo 4. Então, de novo, ele enfoca aqui a relação entre o belo e o bom. O belo e o bom são uma e mesma coisa no sujeito, já que eles repousam sobre uma base comum, a saber, sobre a forma. E eis porque um é predicado do outro. Mas isso não impede que essas duas entidades não difiram racionalmente nas ideias que formamos para nós mesmos. Com efeito, o bom se relaciona propriamente à faculdade apetitiva, já que ele é o que apetece a qualquer coisa e forma, por isso mesmo, propriamente a forma. Por isso mesmo é causa final. Ao contrário, o belo se liga à faculdade cognitiva, considerando que se chamam belas as coisas que aprazem à vista. Ele consiste numa justa proporção, onde os sentidos reencontram sua semelhança com felicidade, pois ele é as próprias relações da ordem e da harmonia. E como, por um lado, a assimilação se liga à forma, o belo pertence propriamente à ideia de causa formal. Fim de citação. Aqui tem umas coisas para serem comentadas. Bom, como é sabido, né, o pensamento do Tomás de Aquino, ele é muito tributário do pensamento do Aristóteles, especialmente da metafísica do Aristóteles, da ética, não é? E como, né, é sabido também, as ideias, né, as 4 causas aí da metafísica de Aristóteles, que aparece na física também, né, a causa final, formal, material e eficiente, né, dessas duas, o Tomás de Aquino está considerando aqui, né, no sentido aristotélico, né, o bom como causa final, ou seja, para onde tudo tende, né? Essa é uma ideia que é aristotélica e esse é um modo platônica também, né? Em Platão, o bem, não é a ideia suprema, né? Em Aristóteles ocorre algo semelhante, e aqui, contrapondo o bom e o belo, o São Tomás de Aquino está dizendo que o bom ele pode ser considerado como causa final, ou seja, como a finalidade, como objetivo de tudo, né? E o belo como causa formal. Por quê? Porque o belo está diretamente ligado à forma dos objetos que aprazem aos nossos sentidos, né? Então essa é uma ideia interessante também. Agora, daquele par visto, né, propócio e integritas, eu falei dos 5 aspectos lá mais relevantes da propócio, né? Agora eu vou falar sobre a integritas. A integritas, né, quer dizer, integridade em latim, ela é a presença em um todo orgânico, né, mais uma vez aqui a ideia do organismo, de todas as partes que concorrem para defini-lo como tal, né? Então a ideia do todo, e esse todo sendo um organismo, ou seja, suas partes integradas, né, funcionalmente, né, como se fosse mesmo um organismo, né? E além disso, dentro dessa ideia, né, da integridade como um elemento também definidor do que Tomás de Aquino chama de belo, ele diz o seguinte, que a obra de arte é bela se sua forma se adequa ao fim. Valor estético e valor funcional compõem um todo indissolúvel. Um artista que construísse uma ferramenta de cristal não faria uma bela obra, pois ainda que visualmente atraente, não estaria adequada ao fim. Seria excessivamente frágil, né? Então aqui existe, né, a citação termina aqui com essa equação entre o pulcrum, o belo, igual a bonum, o bom, né? Mas aqui não é exatamente no sentido de uma igualdade, né? A gente já viu que tem uma diferença no sentido do bom estar mais diretamente relacionado a uma causa final e o belo mais diretamente relacionado a uma causa formal, não é? Mas existe uma relação, né? E o próximo slide aqui dá conta disso, né? Entre
as duas perfeições, né? A perfectio prima e a perfectio secunda. Só que para o Tomás de Aquino, a perfectio prima é uma adequação ao fim, não é? Então a perfectio prima está ligado ao bem, ao que é bom, não é? E a perfectio secunda é um tipo de perfeição formal que está diretamente ligada ao belo, não é? O que é interessante observar é que para Tomás de Aquino existe uma espécie de retroalimentação, né, entre esses dois aspectos, né, no sentido de que algo que é sumamente bom acaba sendo um pouco também belo, implica em certa perfeição formal e vice-versa, né? Algo que é sumamente belo, né, acaba também podendo ser considerado bom sob determinados aspectos, né? Bom, no próximo slide aqui eu tenho uma citação do Contra Gentios, que é outro texto aí, um opúsculo importante, né? No capítulo 36, intitulado, né, eu não sei se foi dado esse título por algum editor, né, Como a felicidade não se encontra na arte. Então é uma citação, são duas citações aqui mais curtas. A primeira diz o seguinte: é evidente que a felicidade não se encontra na arte. O conhecimento próprio à arte é ele próprio prático. Ele é, portanto, conexo a um fim e não pode ser um fim último. Vou comentar rapidamente aqui esse aspecto, que no sentido, primeiro, quando ele fala arte aqui, ele está pensando não em belas artes, como a gente diria hoje, mas em arte como aquilo que é produzido, né, pela mão humana, não é? Então, o que o ser humano produz tem normalmente alguma finalidade, portanto, e tem esse aspecto prático, né? Então é conexo, antes de tudo, a um fim, né? Então, dentro dessa ideia da arte como fabricação, né, ele diz: os objetos fabricados são os fins da atividade artística. Eles não podem ser o fim último da vida humana, já que, bem ao contrário, somos o seu fim. Tudo está, de fato, a serviço do homem. Não é possível, portanto, que o agir próprio à arte seja a felicidade última do homem. Fim de citação. Então, evidentemente, tem aqui uma ressonância teológica. É importante observar, se a gente compara o São Tomás de Aquino com Santo Agostinho, a gente vê que a desvinculação no São Tomás de Aquino, a desvinculação da percepção nossa das belezas, etc., com um aspecto diretamente teológico é maior, embora não deixe de haver, não é? Mas é muito mais imediata, né? Isso acho que vai ficar claro depois que a gente apresentar os próximos slides aqui, né? Bom, mas então, os objetos fabricados, né, em vista da atividade, ou tendo, quer dizer, associados à atividade artística, eles não podem ser o fim último da vida humana, porque esse fim último da vida humana seria o bom, e o bom está diretamente ligado, né, a Deus, né? Os medievais, de modo geral, chamavam de os transcendentais, né? O unum, verum e bonum, não é? O uno, o que é unitário, né? O verdadeiro, e o bom, não é? E tudo isso, quer dizer, eram atributos diretamente de Deus, né? Bom, eu queria falar ainda sobre um outro aspecto, né, que é importante para a gente entender o conceito de beleza em São Tomás de Aquino, que é o que ele chama de claritas, que é claridade, né? Eu cito aqui da Suma Teológica, ele diz: a beleza exige uma certa claridade que se relaciona à glória. E aqui a glória não é a glória humana, é a glória divina, né? Então a gente vê que em São Tomás de Aquino, embora não tão exageradamente como se pode ver em Santo Agostinho, mas existe uma conexão aí da percepção da beleza com a fé em Deus, né?
Ele, então, comentando aqui, né, o que vem a ser essa Claritas, a gente poderia dizer que a característica da Claritas, não é, que o Umberto Eco, no livro dele muito interessante, que eu até recomendo, né, sobre a estética medieval, no capítulo sobre São Tomás de Aquino, ele se refere a Claritas como, e aqui eu até pus entre aspas, né, porque eu estou me referindo diretamente a essa ideia do Umberto Eco, radioatividade do elemento formal. O que é radioatividade assim, na física, né? É exatamente aquela característica de alguns elementos da tabela periódica que emitem a partir de si mesmo uma irradiação, né? Uma radiação, inclusive, né? Então, a Claritas é uma espécie do esplendor da luz, né? E essa Claritas adquire em São Tomás um significado radicalmente diferente dos neoplatônicos. E aqui eu tenho um esqueminha que talvez ajude assim a entender isso, né? Nos neoplatônicos, né, Plotino, como a gente viu, nos neoplatônicos o objeto belo, que é essa bolinha branca aqui, ele se torna belo porque existe uma luminosidade que vem de cima, ou de todos os lados, né, vem do Uno e ilumina esse objeto. Então a nossa percepção considera esse objeto como belo, tendo em vista essa luminosidade, né? Em São Tomás, o que acontece? O objeto belo, ele tem uma irradiação que vem de dentro do próprio objeto. A luminosidade vem de dentro do objeto e impressiona os nossos sentidos, não é? Impressiona especialmente a nossa visão e a nossa audição, não é? Então é por isso, né, que a gente poderia chamar, né, dizer, não é, que a Claritas, né, em São Tomás de Aquino, ela vem de dentro da coisa bela, né, por assim dizer, né? Então, em São Tomás, a Claritas sobe debaixo do íntimo da coisa como auto-manifestação da forma organizante, da forma que se organiza a si mesma, né? Então, uma citação dele aqui, dizendo o seguinte, que Deus se alegra de todas as coisas porque todas e cada uma estão em harmonia com sua essência, né? Então é por isso, fim de citação, é por isso que existe essa luminosidade que sobe, né, a partir da própria coisa e vem em direção aos nossos sentidos, né? Aqui eu tenho uma citação do Contra Gentios, né, desse opúsculo que eu já tinha citado uma vez, que diz o seguinte: a toda obra de arte está suposta a obra da natureza e, paralelamente a essa, a obra de Deus Criador, pois a matéria da obra de arte vem da natureza, e essa de Deus por meio da criação. Mas o que se fabrica se mantém no ser graças à resistência, como a casa, graças à dureza dos seus tijolos. Toda a natureza é, portanto, conservada no ser pela virtude divina. E aqui a gente vê como que, de uma forma bem mais imediata do que no caso do Santo Agostinho, né, o fundamento último da nossa capacidade de fruir a beleza a gente poderia dizer, a providência divina, né? Vamos lá. Um outro aspecto importante que está ligado também à gnoseologia, ou seja, a teoria do conhecimento de Santo Agostinho, é a ideia da concordância, né, entre a característica da coisa e a disposição de quem a frui, né? A coisa é ontologicamente disposta a ser considerada bela, mas para ser julgada como tal é necessário que o fruidor, realizando a proporção entre cognoscente e conhecido, goze plena e livremente o resplandecer de toda essa perfeição. Outra observação que a gente poderia fazer, que é muito importante, muito típica também aí do pensamento do Tomás de Aquino, sobre como nós percebemos, né, as coisas belas, é a ideia de que a fruição ela inclui discurso sobre a coisa bela, né? Então a visada estética, para Tomás de Aquino, não é intuição simultânea, mas discurso sobre a coisa. A paz, né,
é a tranquilitas ordinis, né? É a ordem que advém da tranquilidade, né? Então isso não tem nada a ver para São Tomás de Aquino como uma espécie de sobressalto que se tem, não é? Mas algo que é fruído tranquilamente, e daí inclusive a importância do elemento discursivo, né? Então, a gente poderia acrescentar aqui, né, que depois do trabalho da compreensão discursiva, o intelecto goza o espetáculo de uma ordem e de uma integridade que se manifesta como clara presença de si. E dentro dessa ideia, e já caminhando aqui para o fim, né, dessa exposição, existe a ideia também de que a fruição da beleza para Tomás de Aquino só se completa com um esforço cognitivo, vamos dizer assim, né? Então, ele diz que as coisas belas aprazem a visão, não porque sejam intuídas imediatamente, mas porque são conquistadas através do esforço e fruídas em sua resolução. A ideia de resolução aqui é muito importante, né? Porque é claro que a fruição da beleza tem a ver com a percepção imediata dos sentidos, mas ela é complementada, né, com o discurso, com um esforço intelectual, e o esforço intelectual que propicia essa resolução e a ideia de que finalmente a gente está percebendo, né, algo belo, né? Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima oportunidade.